Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer em uma cidade como Greenville, na Carolina do Sul. Meu nome é Daniel Harlan, tenho 42 anos e trabalho como detetive no departamento de polícia local há mais de uma década. Antes disso, servi no exército, lidando com coisas que você preferiria esquecer. Explosões, noites sem dormir, o cheiro metálico de sangue misturado ao suor. Mas nada me preparou para o outono de 2016. Foi quando os relatos começaram e eu me vi no centro de algo que ainda me faz questionar se o mundo é mesmo o que parece. Eu registro isso agora, anos depois, porque os sonhos não param e às vezes, no escuro, ouço risadas ecoando de lugares que não deveriam ter som. Tudo começou em uma noite úmida de agosto, quando o ar estava grosso como sopa, carregado com o fedor de folhas podres e o zumbido incessante de mosquitos. Eu estava em casa, uma casinha velha na periferia da cidade, com um telhado rangente e paredes que pareciam absorver a umidade. Minha esposa, Sarah, já tinha ido dormir, e eu ficava acordado revisando relatórios antigos, casos de desaparecimentos não resolvidos que datavam dos anos 80, coisas que ninguém queria tocar. Naquela época a cidade estava quieta, exceto pelo ocasional chamado para brigas de bar ou furtos em lojas. Mas naquela noite, o rádio da polícia crepitou com uma chamada urgente. Uma mãe histérica relatando que viu um palhaço no bosque atrás do apartamento dela, tentando atrair as crianças com balões vermelhos. Achei que era brincadeira, talvez algum adolescente drogado, inspirado por aqueles filmes de terror. Mas quando cheguei ao local, o ar estava frio demais para o verão, como se uma brisa gelada vazasse de algum buraco no chão. O complexo de apartamentos era um daqueles lugares decadentes, com tinta descascando e lâmpadas piscando nos postes. A mulher, uma enfermeira chamada Maria Gonzalez, tremia na varanda, enrolada em um cobertor apesar do calor. "Ele estava lá, detetive", ela sussurrou, os olhos vidrados como se ainda visse a figura. Rosto branco, sorriso pintado de vermelho, olhos pretos como poços. Ele acenou para meu filho, segurando um balão. E o cheiro... Deus, o cheiro era como carne podre misturada com algodão doce. Eu anotei tudo, mas duvidei. Procurei pegadas no barro úmido, nada além de marcas confusas, como se algo tivesse se arrastado em vez de andar. No dia seguinte, mais relatos. Um motorista viu um palhaço parado na beira da estrada, imóvel sob a chuva fina, uma maquiagem borrando como lágrimas de sangue. E então, as crianças começaram a falar. Elas descreviam sussurros vindos dos esgotos, vozes que imitavam pais chamando seus nomes. No início, eu tratava como histeria coletiva. Eu tinha lido sobre isso em relatórios antigos, pânicos em massa, como aqueles nos anos 80, quando pais aterrorizados com estranhos perigosos viam ameaças em todo canto. Mas Greenville tinha uma história sombria. Cavei nos arquivos da biblioteca local, poeirentos e cheirando a mofo, e encontrei clippings de jornais dos anos 70. Um homem chamado John, um pintor local que se vestia de palhaço para festas infantis, acusado de abusos. Ele desapareceu antes do julgamento, mas corpos de jovens foram encontrados enterrados em sua propriedade, 33 no total, com marcas que sugeriam asfixia. Os jornais o chamavam de Pogo, o palhaço, e as fotos mostravam um sorriso grotesco que me deu calafrios. Coincidência? Talvez. Mas quando os avistamentos se espalharam, de Greenville para a Flórida, até Suécia com um adolescente esfaqueado por uma figura mascarada, comecei a conectar os pontos. Setembro trouxe a escalada. Eu me voluntariei para patrulhas noturnas, o carro cheirando a café requentado e suor. O ar noturno era opressivo, com neblina subindo dos rios, distorcendo as luzes da rua em halos fantasmagóricos. Recebemos chamadas diárias. Clowns vistos em florestas, estacionamentos, até cemitérios. Um professor relatou um palhaço parado fora da escola, balançando uma machadinha de brinquedo que parecia real demais sob a lua. Eu investiguei pessoalmente. Em uma noite chuvosa,
o para-brisa embaçado, dirigi para o bosque onde as primeiras crianças haviam sido vistas. O solo era lamacento, sugando minhas botas, e o cheiro de decomposição pairava, misturado ao doce enjoativo de algo queimado. Ouvi um riso baixo, ecoando das árvores, não humano, mas como uma gravação distorcida, arranhando os nervos. Eu comecei a registrar tudo em um diário de campo, como nos velhos tempos do exército. Datas, horários, detalhes sensoriais. 5 de setembro. Interferência no rádio da polícia, vozes sussurrando nomes de vítimas antigas. 12 de setembro. Um objeto movido na minha mesa, uma foto antiga de um palhaço encontrada no arquivo, agora virada de cabeça para baixo. Eu conversei com testemunhas. Um idoso que jurava ter visto algo similar nos anos 80, durante um pânico de estranhos, onde crianças desapareciam e reapareciam traumatizadas, falando de o homem engraçado no esgoto. Ele mencionou campos eletromagnéticos anormais perto do rio, talvez causando alucinações, mas seus olhos diziam o contrário. Medo puro, primal. A tensão crescia devagar, como uma febre. Minha pele formigava constantemente, como se observada. Sarah anotava: "Você está pálido, Dan. E esses pesadelos?" Eu sonhava com esgotos, água escura gotejando e uma figura emergindo, o rosto pintado rachando como porcelana velha. Eu investiguei mais fundo. Visitei o local onde os corpos de John haviam sido encontrados. Agora um lote vazio coberto de ervas daninhas. O ar ali era denso, difícil de respirar, e o solo parecia pulsar levemente, como se algo respirasse por baixo. Encontrei um balão vermelho amarrado a uma árvore, desinflado, mas fresco, como se colocado ali recentemente. Meu coração acelerou, o suor escorria frio pela espinha. Então veio o clímax, em uma noite de outubro, quando a neblina engolia a cidade inteira. Eu estava sozinho no carro, perto do rio, quando o motor falhou. As luzes piscaram, o rádio estalou com estática, e então uma voz: "Quer um balão, Danny? Eles flutuam." Meu nome sussurrado como se de dentro do meu peito. Saí do carro, a lanterna tremendo na mão úmida. O feixe cortou a névoa, revelando uma silhueta, alta, desengonçada, com maquiagem borrada e olhos que absorviam a luz. Ele, ou aquilo, riu, um som gorgulejante que ecoou nos meus ossos. Corri, mas o chão parecia se inclinar, o ar gelado queimando os pulmões. Tropecei em algo macio, um boneco de palhaço, olhos de botão me encarando. Quando olhei para trás, a figura havia sumido, mas o cheiro permaneceu, doce e podre, impregnando minhas roupas. Depois disso, os avistamentos diminuíram, como se o pânico tivesse se alimentado e saciado. Mas as sequelas ficaram. Eu perdi peso, as noites sem sono me deixaram com olheiras profundas. E Sarah se afastou, dizendo que eu mudara. Meu corpo doía constantemente, como se contaminado por aquela presença. Encontrei uma última pista. Um relatório antigo, de 1981, sobre avistamentos semelhantes em uma cidade do Maine chamada Bangor, onde crianças falavam de um palhaço nos esgotos durante inundações. Desaparecimentos seguiam um ciclo de 27 anos, coincidindo com anomalias climáticas. Coincidência? Ou algo mais? Uma presença que se manifesta periodicamente, alimentando-se do medo coletivo. Eu não sei o que era. Um imitador, uma alucinação induzida por estresse, ou algo antigo, enraizado na história sombria da humanidade. Mas às vezes, quando chove, ouço risadas distantes nos ralos e sinto olhos me observando das sombras. Ele ainda está por aí, esperando o próximo ciclo. E eu me pergunto, quem será o próximo a ver o balão flutuando?